Você já parou para pensar que cada vez que você pede alguma coisa para o ChatGPT ou para a inteligência artificial, como escrever um e-mail, fazer um resumo, escrever um texto para você, você pode estar treinando o seu cérebro a pensar menos? Pessoal, o MIT, uma das maiores instituições de ensino do mundo de tecnologia, fez um estudo muito interessante que testou o comportamento de pessoas usando IA e sem usar IA para uma mesma tarefa. E eu quero falar um pouco de como esse estudo funcionou e mostrar para vocês como que a gente pode usar a IA ao nosso favor e não contra a gente. Vamos lá. Como é que se deu esse estudo? O estudo foi feito com 54 pessoas, sendo elas todas estudantes de alguma universidade de Boston. Essas pessoas tinham entre 18 e 35 anos e foram divididas em 3 grupos de 18 pessoas. O primeiro grupo era um grupo chamado Grupo IA. Esse grupo ia fazer a tarefa que ia ser submetida a eles usando inteligência artificial de maneira ilimitada. Eles só podiam usar IA para fazer esse tipo de tarefa. O segundo grupo era o grupo Google. Eles podiam entrar em qualquer site que eles quisessem, mas eram proibidos de usar IA. E o terceiro grupo era o grupo sem consulta. Eles não podiam consultar nem IA, nem nenhuma ferramenta na internet e tinham que fazer as tarefas por conta própria, completamente sozinhos. Em cada participante desse estudo foi utilizado um capacete com eletroencefalograma, ou seja, um aparelho que mede a atividade cerebral durante toda a atividade. Então, eles conseguiram medir a atividade cerebral de cada pessoa e não apenas ter as respostas depois do experimento, mas controlar ali o cérebro de cada um, monitorar essa função cerebral enquanto o estudo acontecia. E como é que foi esse estudo? Cada pessoa individualmente era submetida a 3 sessões. Como funcionavam essas sessões? Era dado para essa pessoa 3 tópicos e ele tinha que escolher um dos 3 tópicos para fazer uma pequena redação sobre esse tópico. Eu vou ler aqui um dos tópicos para vocês entenderem o tipo de pergunta que era feita. Tá, vamos lá. Esse tópico é chamado lealdade. Muitas pessoas acreditam que lealdade, seja um indivíduo, uma organização ou a nação, significa apoio incondicional e inquestionável, aconteça o que acontecer. Para essas pessoas, a retirada de apoio é, por definição, uma traição à lealdade. Mas a verdadeira lealdade, às vezes, não exige que critiquemos aqueles a quem somos leais. Se vemos que eles estão fazendo algo que acreditamos ser errado, a verdadeira lealdade não exige que nós nos manifestemos, mesmo que seja necessário criticá-los. Ou seja, pessoal, era uma pergunta aberta, né? Não tem como você ir no Google e ter uma resposta pronta para isso, por exemplo. E era uma pergunta que exigia um raciocínio, né, para você responder de maneira adequada, tá? Então, eles eram submetidos a tópicos, eram 9 tópicos no total. Eles escolhiam um em cada sessão. E em 20 minutos eles tinham que fazer a pesquisa dele, né, para os grupos que podiam pesquisar ou usar IA, e para quem não tinha, era só realmente fazer a redação. E como que aconteceu? Qual foi o resultado desse estudo? Depois das 3 sessões de 20 minutos, né, cada um escolhendo um tópico que quisesse, eles foram submetidos a série de perguntas, como por exemplo, por que você escolheu esse tópico? Me fale um pouco sobre sua redação. Você lembra os pontos principais da sua redação? Você lembra frases de maneira integral da sua redação? Você pode citar pra gente essas frases? E aí foi muito interessante, porque eles conseguiam medir não só a capacidade, né, da pessoa fazer a redação ali durante o experimento, mas também conseguiam medir, depois do experimento, se a pessoa conseguiu memorizar, conseguiu absorver aquele conteúdo que ela mesma escreveu, né? E o resultado foi bem diferente para cada um dos grupos. No quesito atividade cerebral, como esperado, o grupo que não teve nenhum tipo de consulta teve a maior atividade cerebral dentre os 3 grupos, seguido pelo grupo que teve consulta em todos os sites, como Google e etc. E o grupo da IA ficou em último nesse quesito. Tá? E por que isso acontece? Porque, pessoal, para você fazer uma determinada atividade, como essa, que é um desafio, né, uma pergunta que exige um esforço mental para você encontrar uma resposta e criar uma resposta para ela, o grupo sem consulta, por exemplo, ele usa muito mais o seu cérebro, você força realmente o seu cérebro a criar conexões, a criar lembranças, criar frases, né, para colocar na nova redação, criar argumentos. Então, isso exige uma atividade cerebral muito maior e isso para o aprendizado é muito melhor. O grupo do Google, por exemplo, ele também exige uma atividade cerebral muito maior, porque mesmo que você pesquise, você vai ler textos diferentes, no final das contas você que vai ter que escrever o próprio texto, né? E nesse sentido, o grupo da IA sai muito desfavorecido porque
Geralmente as pessoas vão o quê? Dar um comando para a IA, pedir para ela fazer o texto para você. Às vezes você vai, claro, ler o texto, às vezes você não vai gostar, vai pedir para alterar alguma coisa, mas é fato que a atividade cerebral nesse caso é muito menor, tá? E no final desse vídeo eu vou mostrar algumas técnicas para a gente conseguir manter a atividade cerebral mesmo utilizando o IA e usar ela a nosso favor. O quesito memória e retenção da informação foi o quesito que mais deu diferença entre os grupos. Enquanto 83% das pessoas do grupo do ChatGPT não conseguiam lembrar das redações que tinham feito, apenas 11% dos outros dois grupos não conseguiam lembrar. Então, a capacidade de reter memória quando você usa IA também foi muito menor nesse caso. E essa foi uma diferença que chamou bastante atenção. No quesito qualidade da redação e originalidade da escrita, foi constatado que o grupo do ChatGPT também tinham textos muito parecidos um com o outro, respostas mais homogêneas e menos criativas, digamos, enquanto os grupos com menos consulta tinham uma variedade muito maior nas respostas e mais originalidade, segundo os avaliadores. Por fim, foi feita uma quarta sessão apenas com voluntários que aceitaram fazer essa última sessão e eles trocaram de grupo. Ou seja, uma pessoa que ficou no grupo do ChatGPT nas 3 primeiras sessões foi fazer uma quarta redação totalmente sozinho e foi percebido que as pessoas que começaram usando o ChatGPT tinham a maior dificuldade depois de criar a própria redação por conta própria. Né? Então, o que leva a crer que essas pessoas podem ter, digamos, uma dívida cognitiva, que eles chamaram. Ou seja, o impacto no seu cérebro pode ser não só a curto prazo, né? Não só naquele momento, mas a longo prazo. Se você usa muito a IA para fazer as coisas por você, depois você fica, digamos, meio que lento para fazer as coisas por conta própria, tá? Esse foi o resultado geral do estudo. E aí, o que você achou? Bom, eu tenho vários comentários a fazer a respeito desse estudo, eu achei ele muito interessante, e um dos objetivos desse canal não é incentivar você a utilizar a IA de maneira indiscriminada, de maneira todos os dias ali, várias horas por dia, fazer tudo por você. A minha ideia é que você use a IA de maneira inteligente, e saber dos pontos negativos da IA também pode ser um trunfo para você se destacar no meio de outras pessoas que usam IA. Então esse estudo, apesar de ter sido feito com uma amostragem pequena, geralmente estudos são feitos com milhares de pessoas, isso foi feito com menos pessoas, eu acho que ele faz sentido sim, né? E o que a gente pode comparar? Por exemplo, eu lembro que na época da escola, quando eu comecei a conhecer o Wikipédia, eu amava. O professor me mandava fazer um texto sobre o Nordeste. Eu ia no Wikipédia, copiava o texto, colava lá e falava, pronto, fiz meu texto sobre o Nordeste, copiando a resposta do Wikipédia. Isso, para mim, se compara ao uso da IA, se você a usa para esse tipo de aplicação. Ou seja, se você tem um trabalho para fazer, pede para a IA fazer por você, copia e cola, é a mesma coisa você no Wikipédia copiar e colar. O seu cérebro não pensou, não fez esforço, não aprendeu de fato aquele conteúdo, né? Então, esse é o uso da IA que de fato é muito limitado. Você vai obter um resultado ali de curto prazo, ou seja, você vai fazer seu exercício, fazer seu dever de casa, mas você não vai aprender, né? Que é o objetivo principal do que nós estamos fazendo aqui, né? Então, de fato, usar a IA dessa maneira é prejudicial e estudos estão começando a provar isso, mas como que você pode fazer para evitar isso? Uma das maneiras, e até saiu um artigo agora da revista Exame sobre isso, é usar a palavra como. Quando você perguntar alguma coisa para a IA, ao invés de pedir para ela fazer para você, você pode perguntar como que ela faria. Ou seja, eu quero aprender sobre automação com IA. Cara, como que eu faço para aprender sobre automação com IA? Eu tô falando porque eu mesmo fiz isso. E a IA me deu um passo a passo de, cara, assiste esse vídeo, depois você pode fazer um texto sobre isso, depois você, por conta própria, vai ali no site e começa a automatizar, testa, vê o erro que deu, tenta de novo, sabe? Então, a IA sabe te ensinar a aprender, mas ela também sabe fazer as coisas por você. Então, depende de você usar ela da maneira correta para atingir o resultado e fazer com que você siga pensando, siga esforçando o seu cérebro, treinando o seu cérebro para ele aprender e reter a memória daquele conhecimento. Tá? Então, respondendo a pergunta, a IA vai te deixar burro? Sim, se você deixar. Tá? Mas existem maneiras, como eu falei, da gente evitar que isso aconteça, tá? Use a IA
para ter ideias, não para te dar o texto pronto. Usa a IA como ferramenta de pesquisa para te dar conteúdo, te dar fontes de como ela pesquisou, te mostrar conceitos de maneira mais abrangente, tirar dúvidas mais difíceis que às vezes você não sabe, mas use você mesmo, a sua capacidade de escrever, de gerar texto, de criar conteúdo para desenvolver, né, seja lá o que você tem que desenvolver. Desafie a IA, ou seja, quando ela te der uma resposta, pergunte, veja se realmente isso está certo, confirme se está certo ou não, ou fale, cara, não concordo nesse ponto, tem esse outro ponto de vista que você pode ver também, enfim. E se você usou IA para gerar um rascunho, depois pare e você mesmo faça o que você tem que fazer, né? Não use a IA como um texto definitivo para copiar e colar a resposta em outro lugar. Tá bom, pessoal? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se puder, se você gostou, curta e comente aqui embaixo para me ajudar o canal a crescer. E se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando nossos conteúdos. Valeu, um abraço!